Se você é daquelas pessoas que gosta de regar suas plantas todos os dias, então hoje eu tenho 7 dicas de espécies de plantas que precisam de regas regularmente aí. Sem isso você vai perder a sua plantinha. Então esse vídeo é para você. E se por acaso você está pensando em adquirir uma dessas espécies que eu vou mostrar aqui no vídeo e você não é dessas pessoas que tem o hábito de regar as plantas, eu sugiro que você ou escolha outra planta para cultivar, ou então começa a ter o hábito aí de regar suas plantinhas, tá? Porque essas plantas que eu vou mostrar aqui, a começar aqui por essa avenca, né? Olha que avenca linda, é uma avenca bailarina, né? Dessas pequenininhas, existem outras espécies de avenca, mas todas elas requer uma coisa: regas regulares. Claro que não é só isso, né? A avenca é uma plantinha de sombra que gosta de local bem iluminado, então não é uma sombra escondida, escura, que você não consegue nem ler naquele ambiente, não. É uma sombra com bastante luz, né? Porém, não é sol direto nela de jeito nenhum, tá? É um solzinho filtrado de repente, né? Mas bem filtrado mesmo, ou seja, um local sombreado. Porque no habitat natural, né, das samambaias, né, e das avencas, elas vivem embaixo de árvore, né? Embaixo de árvore é um local como? É um local onde elas se desenvolvem em local sombreado e úmido, né? Porque lá embaixo costuma ter bastante umidade por causa da decomposição das folhas que vão se decompondo e formam aquele humus, né? De onde elas retiram nutrientes. Aquele humus, né? É o substrato. Então quer dizer o quê? Que essa plantinha aqui gosta de substrato rico em matéria orgânica. Né? Então aquele substrato mesmo, sabe, onde você raspa o chão embaixo da mata, que lá é muito rico em matéria orgânica por causa de restos de animais, restos de tocos, resto de folha em decomposição, que lá é excelente para essa plantinha. É claro que você pode comprar o seu substrato pronto também, né? Pode ser uma granulagem mais grossa ou mais fininha, mas aquele substrato pronto é exatamente isso, tá? Só que feito industrialmente e que é excelente também para sua plantinha. Mas se você puder ir lá embaixo da árvore, é assim que ela vive na natureza. Você raspa lá embaixo da árvore e tira aquele substrato já prontinho pela natureza, rico em nutrientes e matéria orgânica, e planta a sua avenquinha naquilo lá, tá? Pode ser também para sua samambaia. E aí é só você colocar ela num local bem iluminado, porém sem incidência direta de sol, e fazer regas regularmente, tá, gente? Então, não basta isso, é simplesmente fazer isso, pegar o substrato ideal, colocar no lugar ideal e esquecer que ela existe. Não, você vai perder a sua plantinha. Se você quer que ela fique bem bonita na sua casa, se desenvolva, se prepare aí, tá? Coloque um lembrete no celular, se for o caso. Crie o hábito, né, de regar ela pela manhãzinha, de preferência, que a sua samambaia, a sua avenca certamente vai ficar linda, cheia de folhagem, você vai amar o resultado. E essas plantinhas, elas são ótimas, né, para deixar o ambiente mais gostoso por causa da umidade, já que ela é uma planta que gosta aí de bastante sombra e água fresca. E aqui eu tenho uma segunda plantinha para vocês, tá? Que é uma espécie de Maria sem vergonha, gente. Olha que lindinha. Eu de vez em quando eu mostro essa plantinha aqui. Eu tô fazendo essa mudinha, como ela já tá bem desenvolvidinha, e ela tá sempre com essas florzinhas, gente. Eu acho impressionante, sabe? Ela o tempo todo ela tá com essas florzinhas, e ela é uma plantinha também que gosta de bastante luz, tá? Mas meia sombra é suficiente para ela. Então aqui em casa ela pega só algumas horinhas de sol durante o dia. Eu tenho uma que eu deixei em local um pouco mais sombreado e eu percebi que ela dá menos flores. Então, e a folhagem dela tá um verde mais escuro, né? O que já tá aí denotando o quê? Que ela não está no local ideal. Se ela estivesse no local ideal, ela estaria com
mais flores, né? Então, meia sombra aí é suficiente para ela, não precisa cultivar ela na sombra. É uma planta, né, que é parente da Maria sem vergonha, né, que muita gente chama aqui na minha região, que é uma espécie aí de empatins, né, que tem as florzinhas um pouco maior, mas é muito parecida com essa daqui. A folhagem também é maior, só que é mais parecida, muito parecida com essa. Essa daqui é uma versão mini, né, da Maria sem vergonha. É uma plantinha que requer regas também, gente. Se você não regar ela murcha. Muito comum quem tem Maria sem vergonha em casa, né? De repente chega em casa e percebe que a plantinha está toda murchinha, às vezes até deitada no vaso, porque ela tá num dia muito quente e a rega dela foi insuficiente. E com isso a planta sofre um estresse hídrico, né? Um estresse por falta de água, e a planta acaba ficando fraca e vulnerável para pragas. Então faça regas regularmente aí na sua plantinha para manter ela sempre de pé e sempre vigorosa. E aqui, gente, apesar da quantidade de flores aqui de vinca, né, aqui nesse canteiro, não é sobre elas que eu vou falar, porque as vincas são bem resistentes. Eu vou falar para vocês aqui sobre essa plantinha aqui, tá? Que é uma empatins também, tá? Que é parente aí da Maria sem vergonha, tanto que as duas são chamadas de beijinho aí por muita gente. Essa planta aqui também requer regas, tá, gente? É uma planta que requer regas regulares, principalmente em região de clima muito quente. E a depender do tipo de substrato que você cultiva ela requer regas às vezes 2 vezes por dia, porque senão ela murcha e fica toda deitada no canteiro também. E ela é uma plantinha muito querida, muito fácil de cultivar, e existem diversas cores dela. Ó, a cor branca minha aqui já tá acabando a florada, mas em compensação ficaram as sementinhas aqui, olha, as cápsulas de semente, a gente chama de não me toques, né, melindrosa, justamente porque você toca nela, ela já se abre, ó. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês verem, olha, aqui já tem uma aberta, e aqui, olha, ao menor, se apertar ela um pouquinho, ela já se rompe, se abre e mostra as sementinhas, né, que joga longe e germinam depois. E na verdade eu acho até a folhagem dela bonita. Essa daqui, ó, ainda vai dar bastante flores, ainda nem começou a produzir aí os frutinhos, as sementinhas. E aqui, né, mais uma plantinha aqui para vocês, a nossa quarta plantinha é a azulzinha, né, gente? A azulzinha, eu sou encantada com ela, acho ela muito linda, tá? Uma planta aí que eu recomendo para todo mundo, tá? Que é uma planta que dá flor todos os dias, o ano inteiro. Tem dia que ela dá pouca flor, ó, igual hoje. Vocês estão vendo aqui que ela tem pouca flor, mas tem dia que ela tá extremamente cheia de flores, exuberante, tá, gente? Uma coisa muito linda essa planta aqui. E ela tem esse pequeno porém, tá? As pessoas me perguntam, ela é difícil de cultivar? Não. Você prepara um substrato, tá? Bastante carinho aí pra ela. Coloca ela num vaso ideal. Isso também é importante pra ela, tá? Mas isso você só faz uma vez. Então, eu julgo que isso é fácil de fazer. Agora, regas requer o quê? Requer disciplina. Se você ainda não tem o hábito, então você vai criar um novo hábito. Isso requer disciplina, né? Pelo menos aí das primeiras 2 semanas. Depois você acaba acostumando, até porque é uma atividade prazerosa. A menos que você faça correndo, de repente, né? Você não tenha muito tempo, então talvez isso seja algum sacrifício. Mas de qualquer forma, vale a pena, porque ela é uma plantinha muito linda e não suporta a falta de regas por muito tempo, tá, gente? Toda vez que eu vou viajar, de repente estou de férias, vou viajar, eu fico preocupada com essa plantinha aqui, porque eu sei que ela não suporta muito tempo sem regas. Teve uma vez que eu fui viajar e ela quase morreu. Era uma época de seca, né? Tava um tempo muito quente, e eu não estava em casa para fazer regas nela, tá? E ela quase não resistiu. Então eu digo para vocês, foi poucos dias, tá? Ela é uma planta que requer regas regulares, tá, gente? Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, senão vocês vão perder essa planta tão linda. Ó, aqui desse lado, ó, essa daqui sofreu um estresse tão grande que ela tá com a folhagem toda meio enferrujadinha aqui, toda marrom, né? Tá se recuperando agora. Apesar dela estar com bastante flores, precisa a gente observar, né, que isso daqui foi estresse, tá? Estresse por falta de água, né? Eu expus ela um pouco mais de luz e o vaso acabou tombando e deu uma puxadinha nas raízes, ou seja, as raízes não conseguiram alcançar a água
tão facilmente assim. E por isso ela está com essa folhagem toda meio amarelada, toda marronzada, porque ela está se revigorando de novo, porque agora eu voltei a cuidar dela, coloquei um pouco mais de terra no vaso para ela poder se recuperar. E claro, fiz regas, faço regas todos os dias aqui, né? O dia que não chove eu faço regas, porque senão ela sofre estresse e acaba ficando fraca e vulnerável e ficando feinha e não dando tantas flores quanto deveria. E aqui eu tenho uma folhagem de Torene, amor perfeito de verão, mas já vou mostrar ela para vocês com flores, apesar de eu estar achando a folhagem dessa daqui muito vigorosa, muito bonita. Olha, gente, aqui eu tenho ela com flores, né? Muita gente chama ela aí de amor perfeito de verão mesmo. Ela é muito popularmente conhecida assim, tá? São as torênias, tá? Essa plantinha aqui é uma herbácea, tá? Anual, então ela dá só uma florada, porém ela produz muitas sementinhas após. E ela é uma planta que requer umidade. Ela não é exigente, gente. Eu tenho que dizer para vocês, nem um pouquinho exigente. Só que em locais onde não tem aí uma umidade regular, ela não vai se desenvolver, tá? Se ela tá se desenvolvendo num local, num cantinho do vaso, de repente na rachadura de uma calçada, certamente é porque alguma umidade tem ali para ela. Ela não é exigente quanto ao tipo de substrato, tá? Às vezes ela não dá uma florada tão bonita, mas ela se desenvolve e dá flores em qualquer terrinha, ela consegue extrair dali qualquer nutriente que tem ali naquela porçãozinha de terra, nem que seja um vasinho pequenininho, como eu falei para vocês, até mesmo em rachadura de muro ou de calçada. Porém, tem que ter alguma umidade. Por isso que na época chuvosa é muito comum ela aparecer até mesmo espontaneamente nos vasos, uma vez que você tenha ela, né? Porque aí ela cai as sementinhas, por onde cai germina muito facilmente. Existem diversas cores dela e ela é ótima para você cultivar em jardineiras, né, em vasos ou até mesmo em canteiros. E até mesmo compondo vasos aí junto com outras plantas, como uma plantinha de forração para uma planta mais alta. E aqui mais uma planta para vocês, que é a nossa hipomeia ornamental, né? A nossa hipomeia decorativa. Na verdade, a gente chama ela de batata ornamental, né? Vocês podem ver que a folhagem dela é uma folhagem tipo da folhagem da batata mesmo, né? Só que essa daqui eu paguei R$ 80 nessa muda, gente. Na verdade, eu me apaixonei por ela já há alguns anos atrás, quando eu vi ela, né, num site que não era brasileiro, era um site americano. Eu traduzi no Google para saber mais sobre essa planta, porque eu achei linda, nunca tinha visto ela, achei que não tinha no Brasil, achei que ela nem fosse bem aqui, mas eu fiquei muito feliz quando eu encontrei ela. Eu arrisquei, comprei, mas comprei imaginando que ela não fosse dar bem no clima quente da minha região, e felizmente ela se deu. Só que ela é uma planta que requer umidade constante, regas regulares, então eu faço regas nelas aqui, o dia que não chove eu faço rega nela, porque senão ela fica totalmente murcha. Eu chego, ela tá falando, mamãe, socorro. Ela fica muito murcha, muito feinha. E aí logo que você faz a rega nela, tá, gente? Passa aí uns 40 minutos, ela já levanta de novo e fica, né, toda bonitinha, tá? Essa daqui, olha que folhagem linda, né? Ela tem um verde muito claro, né? Um verde cana que dá um contraste muito lindo com qualquer outra planta. Olha aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Contraste que ela dá com essa outra plantinha aqui, né? Uma trancinha de cigana mais abertinha, ó. Dá um contraste lindo, né? Com essa planta aqui, que é um verde comum. Ou então com essa folhagem aqui da mãe de mil também, que tá aqui embaixo, que é um verde comum. Ela dá um contraste lindo com qualquer planta, né? Seja de folhagem ou seja planta de flores, como tá ali, né? O meu suporte de amaryllis que eu mostrei para vocês já no outro vídeo. E aqui eu tenho para vocês mais uma plantinha que também não suporta falta de regas, tá? Que é a Sumpatens, parente da Impatens. Vocês podem ver que a flor aqui, apesar de ser maior do que aquela que eu mostrei para vocês, ela é muito parecida. E também as folhas, né? Que tem esse serrilhado aqui na borda. E apesar dessas folhas aqui ser bem ornamentais, né? Porque ela tem essas nervuras bem marcadas e esse tom bonito, meio verde avermelhado, né? Mas nem todas elas são assim, mas ela produz muitas flores, ela fica repleta de flores. Essa daqui eu plantei as mudinhas aqui recentemente, aqui nesse vaso oval,
né? E tô aguardando ela agora se desenvolver e ficar cheia de flores. É uma planta também que, se você não regar ela regularmente, você não vai conseguir deixar essa planta bonita, ela nem vai sobreviver, tá? É uma planta, então, para quem está disposto a observar e a se dedicar às plantinhas todos os dias, principalmente se for em região de clima quente. E aqui a nossa azulzinha, né? A azulzinha é essa plantinha que, apesar de ser nativa do Brasil, ela é uma planta que a gente geralmente cultiva ela em vaso. E quando você cultiva ela em vaso, gente, eu sempre dou essa dica: cultiva ela em vaso grande, porque assim ela vai te dar menos trabalho quanto a rega, tá, gente? Porque uma planta que está num vaso pequeno, ela requer mais rega do que se ela tivesse num vaso grande. Geralmente a gente cultiva em vasinhos pequenininhos, são suculentas, né? Cactos suculentas, porque as suculentas, elas são muito resistentes à falta de rega, ela nem suporta muita rega, né? Deixar a suculenta molhada por muito tempo faz mal para as raízes dela, você acaba perdendo a sua plantinha. Mas a maioria das plantas, né, herbáceas, elas gostam de regas, como é o caso, por exemplo, dessa azulzinha aqui. E por ela gostar de regas, o que acontece se você não regar ela regularmente é que ela vai ficando feinha, desidratada. Ó, essa parte aqui, por exemplo, ó, tá sofrendo, essa daqui tá se recuperando ainda por causa de falta de regas. Ó, ela ficou com essa folhagem toda avermelhada aqui, tá vendo? Toda enferrujadinha, porque é estresse, por causa de estresse por falta de água. Então, essa plantinha aqui, se você cultivar ela num vaso muito pequenininho, de repente numa cuiazinha como vaso pendente, que ela fica muito graciosa, então faça rega nela todos os dias aí, principalmente se for numa época mais quente do ano ou se você morar em região de clima muito quente. Então é bom a gente saber, né, gente, desses detalhes sobre cada plantinha, porque a gente tem que proporcionar para ela condições ideais para que ela se desenvolva e fica bem bonita na casa da gente, né? Não adianta a gente ficar se perguntando, né, por que que as minhas plantinhas não dão certo, se a gente não observar esses pequenos detalhes para deixar ela ficar bem bonita. É como um filho, né, gente? A gente tem um filho e a gente busca aí proporcionar as condições para que esse filho se desenvolva, né, para que ele se desperte para o propósito dele no mundo, né, para o papel dele na sociedade, e que ele dê bons frutos, né? As plantinhas são a mesma coisa, tá? Quanto melhor a gente observar ela, cuidar, proporcionar as condições, o ambiente ideal para ela se desenvolver, mais ela vai aí retribuir a gente com floradas lindas e ficando linda no nosso jardim. Eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Mostrando para vocês a Amaryllis, tá? Que não é uma planta assim tão exigente em regas, até porque ela é uma planta bulbosa, mas eu tô achando ela muito bonita aqui nessa caixa térmica que quebrou, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. E ela tá linda, né? Abriu mais algumas flores hoje, por isso eu vou finalizar o vídeo mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que seja útil para vocês, tá? Na verdade, eu tenho certeza que vai ser útil para vocês, porque quando eu comecei a cultivar plantas, eu queria muito saber dessas coisas, porque certamente teria muitas plantas que eu acabei perdendo, né? E foi errando muitas vezes que eu aprendi, que eu não teria perdido se eu tivesse observado, né, esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances de cada planta aí, que faz com que ela fique bonita ou não, se a gente não observar. Então, se gostou, já sabe, deixa o seu gostei, compartilha, deixa nos comentários também a sua cidade, de onde você está, esse vídeo chegou, onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Se você tiver dica, dúvida, sugestão também, compartilha. Beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.